Olá, estamos de volta. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas a vocês, que esses 3 últimos vídeos eu fiz sem microfone, que eu estava sem. Espero que não tenha ficado muito ruim para vocês, tá? Bom, vamos continuar? Eu vou voltar um parágrafo, tá? Colocava sempre nas mãos de Deus minhas expectativas, inclusive as preocupações. Essa é a melhor forma da gente não nos torturar e, com isso, nos pouparmos de grandes frustrações. No entanto, havia mais um detalhe de espantosa coincidência. O casal era de Israel e Jerusalém era uma das cidades que eu circulara no mapa antes de iniciar a viagem. Porque se ele conseguisse ir para o Tibete, seria na companhia de um casal de lá, né? Se vocês lembram. Naqueles dias de espera da liberação do visto, decidi sair de Katmandu e ficar longe das buzinas e da agitação de Tamel. Assim, fui para as montanhas, no calmo vilarejo de Nagarkot. O hotel tinha um nome bastante peculiar de Hotel at the End of the Universe. Hotel no fim do universo. O final de tarde estava escuro e chuvoso. Tomei o táxi às 17 horas na capital do Nepal, com destino a Nagarkot. O vilarejo fica situado entre o vale de Katmandu e a cordilheira do Himalaia. O automóvel era pequeno e bastante velho. Todavia, era compatível com as vielas estreitas do bairro labiríntico de Tamel, onde eu estava hospedado. Aos poucos, o barulhento e caótico bairro turístico, descoberto por artistas e hippies no século passado, foi ficando para trás, ao mesmo tempo em que um véu escuro cobria todo o vale de Katmandu. Preferia ter tomado o táxi mais cedo, pois sabia da qualidade das estradas do Nepal, principalmente daquelas que vão em direção às montanhas. O para-brisa do táxi tinha uma banda degradê larga e 3 adesivos grandes que dificultavam a visão para frente, que já não era das mais fáceis em função da chuva. Esta, por sua vez, ganhava força e inundava as ruas. As janelas estavam embaçadas e era possível ver apenas as luzes da cidade e alguns olhares hindus nas calçadas após um dia normal de trabalho. Ficamos parados no tráfego, tempo suficiente para eu cansar de abrir e fechar a janela a fim de respirar um pouco de ar puro, sem me molhar. O motorista falou que a rua parecia uma piscina, mas conseguiu cruzá-la a fim de conseguir acesso à estrada. Já na parte ascendente da encosta, o asfalto foi ficando para trás. O sistema de amortecimento do carro sofria com os buracos e o caminho seguia sinuoso para cima, como o corpo de uma serpente. De forma inesperada, reconheci que, sem querer, vivenciava outra aventura. Cada buraco era um desafio, porque sentia o impacto da estrutura metálica do carro estalar nos meus ossos
e dentes. Naquele momento, éramos apenas 2 faróis subindo a montanha em meio à noite escura. O motorista parou o carro para dar carona a um homem que estava na beira da estrada. Old man, disse o motorista, quer dizer, um senhor idoso. Preferi não interpelar aquela ação e tentei permanecer calmo. Lembrava que o nepalês é um povo bom e pacífico. Devido à escuridão, não consegui ver o rosto do homem que entrou no carro e sentou no banco de trás. Um caminhão parou à nossa frente, com os faróis parecendo 2 canhões de luz. Sinalizaram para o motorista do táxi dar marcha ré em função da dimensão estreita da pista. Durante a marcha ré, aproveitei para olhar para trás e ver o rosto cansado e sulcado do velho, com a ajuda dos faróis do caminhão. Ele parecia alcoolizado. Após um trecho ainda ascendente, o motorista parou para aquele homem descer. Logo que ele saiu e fechou a porta do carro, o motorista falou. Ele estava bêbado. Fiquei em silêncio e ele continuou como se lesse meu pensamento. Está bem, não vou mais dar carona a ninguém. Algum tempo depois, chegamos à parte mais alta da montanha. O motorista parou o carro e desceu para pedir informação. Voltou, esfregando os braços. Está frio. Não muito longe daquele ponto, avistamos em meio ao negrume uma escadaria de pedra com uma placa preta onde estava escrito com letras amarelas: Hotel no fim do universo. Ele me ajudou a colocar a mochila nas costas enquanto eu segurava o guarda-chuva. Foi embora logo que recebeu o dinheiro. Não havia luz naquele lugar. Subi a escadaria e avistei a recepção do hotel, que estava iluminada por uma vela. De fato, a tempestade tinha provocado o corte da energia elétrica do hotel, e o recepcionista usou aquela mesma vela para me guiar até o aposento. Do quarto, fiquei observando a força das ondas de choque e de descarga elétrica na atmosfera. Não me lembrava de ter visto na vida raios e trovões com tanta força. Explodiam, fazendo o vidro da janela tremer. Acordei na manhã seguinte com a luz do dia e o tempo aberto. Após o café, sentei no sofá do hall de entrada e abri o jornal. A manchete noticiava a morte de dezenas de trekkers no circuito Annapurna, devido ao estranho ciclone que se originou na Índia e se deslocou pelo Nepal em direção ao Himalaia. Meu Deus! Tempestades de neve e avalanches pegaram de surpresa jovens de vários países e também guias nepaleses. Esse incidente é tido hoje como o maior desastre de aventureiros de trilhas do Nepal. Fico tocado quando escrevo, porque o acidente ocorreu no mesmo circuito onde caminhei, não exatamente no mesmo local, e pensava naqueles jovens
que perderam suas vidas. Ouvi algumas histórias tristes. Havia pessoas no hotel, recém-chegadas de lá e assustadas. Posteriormente a esse triste episódio, sempre fica a dúvida da influência das mudanças climáticas no planeta. Cada vez mais há consenso entre os cientistas do efeito delas sobre o número crescente de desastres naturais. Pesquisas científicas mostram aumento na temperatura nas regiões centrais do Himalaia nas últimas décadas e no número de avalanches pelo derretimento do gelo. Nesse mesmo ano de 2014, houve uma avalanche no Monte Everest, que matou 16 guias nepaleses. Não é fácil comprovar cientificamente os fenômenos climáticos que estão ligados aos próprios ciclos da Mãe Terra e aqueles que são provocados pela ação humana. Mas vamos realmente esperar a ciência dizer que o aquecimento global é um fato? A mensagem do Hotel do Fim do Universo é que o planeta parece estar reagindo a um estado febril causado pelo próprio homem. Uma notícia acalentadora é que a espiritualidade e a ecologia estão e sempre estiveram interrelacionadas. Ou seja, quanto mais avançamos no caminho espiritual, mais cuidaremos do planeta e mais tranquilo ficaremos com nossa própria consciência. Nos meus estudos, não encontrei outro caminho para a humanidade que não seja o da harmonia com a natureza da Mãe Terra. Criar colônias em outros planetas e deixar a Terra ser destruída me parece covardia. Bom, vamos para o próximo capítulo. Chama-se Lhasa, Tibete. A cidade proibida. Partindo de Katmandu, no Nepal, o avião seguiu na direção sudeste, tangenciando a linha da cordilheira do Himalaia, rumo ao Tibete. Sentia-me muito agradecido por aquela experiência, após 2 tentativas frustradas de conhecer presencialmente a cidade proibida. Da janela do avião, admirava os picos nevados que se elevavam acima das nuvens. A contemplação silenciosa faz nossa mente se elevar e transcender às palavras. As fotografias gravadas pela câmera do celular não traduzem o que os olhos veem. O cenário ia além das explicações científicas e das expressões de arte. O ponto de interrogação sobre os mistérios da criação é um forte motivador na busca de entendermos quem somos e o propósito de estarmos vivos. E naquele momento, a vida se desenhava de uma maneira muito mais bonita do que costumava imaginar. Da janela, identificava o Monte Lhotse e o Everest. O avião fez uma curva para a esquerda para transpassar
uma fenda dentro da cordilheira de pedra, e uma dramática mudança na paisagem se revelou. As montanhas e vales verdes do Nepal davam lugar a uma visão laranja e marrom das terras áridas do platô mais alto do mundo, o Tibete. Lembrava-me de todos os obstáculos para conseguir realizar aquela aventura. O primeiro obstáculo foi a própria consciência. Desde a década de 1950, quando o Tibete foi anexado à China pelas Forças Armadas Comunistas, o acesso de visitantes é limitado e o controle rigoroso e ostensivo. Por meio da leitura dos livros do Dalai Lama, desenvolvi grande empatia pelos ensinamentos tibetanos, assim como por sua cultura de valorização da paz. Então, eu estava ciente de que o dinheiro do turismo iria para o governo chinês, e isso ajudaria a fortalecer ainda mais o seu poder. Se considerarmos que o povo tibetano e seus ensinamentos espirituais são importantes para a humanidade, teremos uma forte curiosidade de conhecer o Tibete. Mas é muito provável que o primeiro obstáculo incomode muito. Perguntei-me diversas vezes: deveria ir ou deveria ficar? Para avançar esse primeiro obstáculo, usei como prerrogativa a frase proferida pelo próprio Dalai Lama. Abre aspas. Uma vez que você vai lá, você pode descrever o que viu. Fecha aspas. O relato do que vi está no final deste episódio, desse capítulo, perdão. O segundo obstáculo foi o custo da viagem. Viajar pelo Tibete não é oneroso. No entanto, não é possível fazer isso por conta própria. Estrangeiros precisam se adaptar a um pacote de viagem que inclui o transporte de ida e vinda, acomodação, café da manhã, translado, bilhetes para a visitação dos templos e guia registrado. Resumidamente, a viagem é inteiramente moldada pelo pacote. A agência, por sua vez, é responsável pela obtenção do visto e por passar todas as informações dos viajantes para as autoridades chinesas. Esse modelo aumenta bastante o custo da viagem e a torna muito empacotada, ou seja, menos livre. O terceiro obstáculo foi o visto. Estrangeiros não podem viajar sozinhos pelo Tibete. É necessário requisitar o visto de turismo juntamente com um grupo de viajantes. Até pouco tempo atrás, todos os viajantes que partem do Nepal deveriam ter a mesma nacionalidade. Mas a gente viu que não foi o caso, né? Além disso, é necessário muita paciência e tolerância para esperar pelo processo burocrático, que dura aproximadamente 2 semanas, e pela chance de se frustrar. O quarto obstáculo foi a altitude. É um risco muito grande embarcar numa jornada que parte de Jipe de Katmandu,
leva-se 4 dias para chegar até Lhasa por terra e ter que dormir numa altitude acima de 5.000 metros já no segundo dia. É perigoso, pois o organismo não tem tempo para se adaptar à altitude. Nesse caso, tive sorte e consegui que os agentes de viagem invertessem a viagem, colocando a ida de avião, com a aclimatação na altitude de 3.650 metros de Lhasa, e a volta por terra. Em termos de regulação de oxigênio no organismo, sem dúvida é o recomendável. Quando o avião pousou no Tibete, foi possível ver estacionado no pátio do aeroporto um moderno e impressionante avião a jato chinês. Um forte contraste com a imagem do Tibete que tinha visto em fotografias e quadros. Já dentro do aeroporto, tive que me juntar ao casal de Israel, uma vez que o processo de imigração não pode ser feito sozinho. Apresentamos o visto de grupo às autoridades e tivemos a bagagem checada para conferir se não havia nenhum material relacionado ao budismo. Livros do Dalai Lama, bandeiras do Tibete, camisas, fotografias, tudo é confiscado. Até manuais de viagem não são permitidos. A primeira impressão é de um controle ostensivo. No estacionamento do aeroporto, o casal israelense, Noah e Omer, e eu fomos recebidos pelo guia e pelo motorista, ambos de origem tibetana, mas com registro e credencial para trabalhar no turismo, que também é controlado pelo governo chinês. De carro, fomos até Lhasa. Esperava encontrar estradas difíceis e carros rústicos, mas, na verdade, o Tibete já se mostrava drasticamente diferente daquelas fotografias antigas. Conforme nos aproximávamos de Lhasa, o desenho da cidade na periferia se mostrava bastante similar às construções modernas. Após a acomodação no hotel, seguimos a pé para o cerne da cidade antiga, e foi ali que senti o impacto da magia tibetana. Chegamos à praça central, em frente ao templo Jokhang. Conforme me deslocava, fui percebendo uma energia bonita e atípica no ar, ao ver os tibetanos peregrinando pelas vielas ao redor da quadra do templo, empunhando seus rosários e girando seus manes. Manes, instrumento giratório de oração. Tinham realmente os traços faciais bastante expressivos e usavam suas vestimentas exóticas e coloridas. Alguns deles usavam pequenas placas de madeira nas mãos, paravam a caminhada, se ajoelhavam e estendiam o corpo totalmente sobre o solo, com a barriga e a face voltadas para baixo. O movimento de prostração, alguns fazem 1000 prostrações diárias. Então, o movimento de prostração é uma atitude de entrega e de purificação no budismo tibetano. Então, logo ficou claramente evidenciado o segredo tibetano: a fé. Eles praticam, vivem e respiram a fé.
Acho que não seria exagero dizer que os tibetanos são a fé. Pouco a pouco, entendi meu propósito de estar ali, ser testemunha daquela fé. A confiança deles não apenas fortalecia a minha, mas o que meus olhos captavam era um exemplo vivo para a humanidade. Bom, já temos o nosso tempo, vamos parar por aqui. Amanhã nós voltamos e continuamos, tá bem? Então, deixo meu abraço, meu agradecimento pela sua companhia, o agradecimento pelo seu like, pelo seu comentário, pela divulgação do canal. Desculpa falar isso todo dia, gente, mas é preciso. Só assim o YouTube distribui os nossos vídeos e o canal consegue crescer, tá bom? Tá crescendo, né? Devagarinho tá crescendo, devagarinho vai, né? Um passinho de cada vez, mas vai, não para. Isso que é importante, não é? Não parar de chegar gente, né? Para vir ouvir todas essas maravilhas que os autores dos livros nos contam, tá bom? Tchau, até amanhã.